Vamos lá? Fechemos nossos olhos, silenciando a nossa mente, sentindo a nossa respiração, para podermos orar. Mestre Jesus, nesta noite, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. Queremos Te dizer, Senhor, da necessidade que estamos de ouvir o Seu Evangelho, de compreender um pouquinho mais. E rogamos, Senhor, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia as Suas leis, que é a lei do perdão e do amor. Senhor, estamos num momento planetário muito difícil. Todos nós, Senhor, estamos vivendo as nossas dores e muitas expiações que trouxemos do passado e agora estamos tendo que encarar de frente para nos redimir de tudo mal que já fizemos. As provas do caminho, Senhor, como disse, no Espírito de luz, a prova é um bem necessário. Mas quando estamos com ela, Senhor, queremos nos desvencilhar. Mas sabemos que através da prova e da dor, que lapidamos o nosso espírito para que possamos crescer e sermos um cadinho melhor a cada dia, nos preparando para a viagem e para a morada verdadeira, que é o plano espiritual. Gratidão aos benfeitores, e assim seja. Fique conosco, agora e para todo sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Agradeço o convite, é sempre com muita alegria que eu retorno a esta casa bendita. Trago para reflexão nesta noite um tema, o respeito. O que é o respeito? Qual a importância do respeito na nossa vida? Quando alguém falta com respeito, a gente sente o quanto é valioso. Mas no dicionário, o que diz o que é o respeito? Ato ou efeito de respeitar-se. Consideração, deferência, reverência, estima ou consideração por alguém ou algo. Obediência, acatamento. E Allan Kardec, na questão 877 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? E a resposta: sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo,
onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represália e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Bela resposta, não? Então, o que diz? Que aquele que respeitar esse direito será sempre justo, o direito dos semelhantes. E por que tem muita perturbação e confusão na nossa sociedade até hoje? Será que não está faltando o respeito? Será que não está faltando o respeito? Quando é que termina o meu direito? Quando começa o direito do outro. Um exemplo clássico de falta de respeito é o sol. Tem gente que gosta de usar um sol mal para o bairro todo ouvir. Aprecie o meu gosto musical. Mas aí a pessoa tem o direito de ouvir o som? Tem, mas o vizinho não tem direito de conversar em paz, de assistir a sua TV, que às vezes não pode. Trabalhando na delegacia, vi muitos casos assim. Pessoas ficavam doentes porque chama a polícia e não resolve. Vem e chama atenção, orienta, faz ocorrência e discute com os vizinhos, pede e não resolve. E vai. A pessoa não dorme, estressa, adoece, por causa que alguém se acha no direito de fazer o que pode, o que quer, faltando, como diz o dicionário ali, com a consideração faltando com estima ou consideração por aquela pessoa. E quando a gente pensa no mundo melhor? O mestre disse que os mansos e os humildes vão herdar a terra. A gente pensa que para mudar o mundo, só o amor. Só o amor para transformar o mundo, para a gente realmente viver em paz. Mas será que o respeito não pode fazer diferença na nossa vida? Será que não? Podemos trazer de forma simplificada a diferença do amor e do respeito. No amor, a gente quer o bem para outra pessoa, a gente quer ajudar. Como é que você está? Você te ajuda? Estou aqui se precisar. É uma ação, né, em direção a outra pessoa. E o respeito, às vezes, seria apenas não incomodar, não perturbar. O exemplo que eu dei do som é só não perturbar, é só colocar o somzinho ali na altura razoável. Ou seja, não é mais fácil o respeito? Não dá para a gente fazer? E se tivéssemos o respeito na sociedade com relação à privacidade das pessoas? Imaginemos o respeito à privacidade alheia. Ninguém entrando na casa alheia. Não precisaríamos de muros altos, de câmera de segurança, de cerca elétrica. O calor podia abrir a janela bem tranquilo, sem receio. Não teríamos roubo, não teríamos assalto, furtos em residência. Faria alguma diferença para nós, na sociedade, se houvesse o respeito à privacidade alheia? Ninguém entrando na casa alheia? Mudaria alguma coisa para a gente? E se houvesse o respeito à integridade física, psíquica, moral, não havendo nenhuma agressão física, nenhuma agressão verbal, sem lesão corporal, sem ameaça, sem injúria, sem difamação, faria alguma diferença para a gente? Sem Maria da Penha, sem tanta violência de Maria da Penha, faria alguma diferença para a gente? Havendo esse respeito à integridade física, psíquica, moral, sem ofensas, sem agressão, sem
seria um tipo de agressão? E se houvesse o respeito à família, à religião, o respeito à vida, sem homicídio, sem feminicídio, né? Que tem ocorrido tanto, sem suicídio. Respeito à vida. E quantas outras situações em que a gente pode aplicar o respeito que faz a diferença? É colocar em regra, é colocar em prática aquela regra de ouro de Jesus. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Esse, por exemplo, que estava ouvindo o som lá, tá, e o outro lá? Está pensando que o outro não está em paz, que quer assistir a TV, que quer conversar com o familiar, não tem condição? O pior é que mesmo sabendo que está assim, não quer saber. Quer dizer, não se interessa em fazer diferente, em mudar a postura. Então, esse respeito, ele faz diferença na nossa vida. E Deus também não respeita a gente. Ele respeita os nossos limites. Nós tivemos, por exemplo, a primeira revelação com Moisés, que veio nos trazer a revelação da justiça. Depois veio o tempo, veio o mestre nos trazer a revelação do amor. E o mestre disse que ainda mandaria um consolador. E veio a terceira revelação, o Espiritismo, que veio trazer a revelação da verdade. Tudo a seu tempo. Inclusive, no livro Boa Nova, no capítulo 14, lição a Nicodemos, retrata aquele diálogo de Nicodemos, o doutor da lei, com Jesus. Ele procura Jesus, vai até a casa que Jesus estava e pede para Jesus o que era preciso fazer para encontrar o reino de Deus. E o mestre disse que era preciso nascer de novo. Nicodemos entendeu bem o sentido da informação. Como assim? Como pode um homem velho voltar no ventre de sua mãe? E Jesus disse para ele: olha, se você não entende das coisas da terra, como posso te falar das coisas celestiais? Sou um doutor da lei, o senhor não sabe disso? E ele foi embora, sem compreender o verdadeiro sentido daquela lição. Mas André e Tiago, os apóstolos, eles estavam ali ouvindo a conversa. E eles também não entenderam. Eles aproveitaram e foram conversar com o mestre. Como se dá isso? E aí Jesus explica, e eles ficaram encantados. E Tiago disse: mestre, então, amanhã, na sua pregação, o senhor pode trazer essas verdades para o povo. E o mestre disse: como? Você não entendeu? Acabou de sair daqui um doutor da lei, e saiu daqui sem entender. Como é que você quer que eu leve essas verdades para o povo? O mestre não dizia: quem tem olhos de ver, veja, quem tem ouvidos de ouvir, ouça, né? E tantas outras orientações nesse sentido, né? Encontrareis a verdade vos libertará. Buscai e achareis. Somos livres para buscar, mas respeita a condição de cada um. Olha que naquele tempo o mestre respeitou e não falou claramente sobre a reencarnação. Passado mais de 2000 anos, não tem gente que não aceita. Por quê? Ele falaria de forma tão clara naquele período, respeitando. Então, há esse respeito de acordo com a nossa evolução, a nossa capacidade. E o respeito que nós devemos ter para com
o próximo, para com o outro. Como trabalhamos esse respeito? Às vezes o incômodo é porque a outra pessoa está agindo errado, que não aprende, que não sabe. Mas quem está em melhor condição? Se a gente se vê com uma condição melhor, a gente não teria que ajudar? Quanta discussão dentro do lar, quanta briga. Às vezes não é briga, mas é aquela discussão que cria um ambiente pesado, desagradável, uma má vibração, porque há uma disputa. E quando ninguém cede, quando ninguém se cala, e fica aquela situação de perturbação. E às vezes a pessoa se acha melhor que a outra. O apóstolo Paulo dizia: eu sou devedor, tanto a magos quanto a gregos. Ele queria dizer que aquele que pode mais deve ajudar quem pode menos. O rico deve ajudar o pobre. O forte deve ajudar o fraco, o inteligente deve ajudar o ignorante. Se a gente se acha melhor que a outra pessoa, como é que nós estamos ajudando? Nós vamos ficar debatendo, discutindo, criticando. Se tem duas pessoas brigando, não tem ninguém certo. Porque quando não quer, dois não brigam. E esse respeito, como é que a gente trabalha isso? Numa sala de aula, quem que é melhor? Uma escola, quem que é melhor? Aquele que está terminando a escola ou aquele que está iniciando? Não é questão de tempo. E esse que está iniciando vai chegar na mesma condição do que aquele que está terminando? Então, é melhor, é melhor. Questão de tempo. E da mesma forma, quem que é melhor? O anjo ou aquele homem primitivo, violento, que mata por qualquer coisa? Não é da mesma forma? Para Deus, todos filhos amados. Um está no início da caminhada evolutiva e o outro está na fase final. Por isso o mestre disse: não julgueis para não ser julgados. Eu não julgo. Então, quando a gente vê alguém que está agindo de forma desequilibrada, você se vê numa condição melhor, agradeça. Agradeça que você está num estágio mais adiantado e procura ajudar. E às vezes falta isso, respeitar o limite daquela pessoa. Você está diante de uma pessoa agressiva, você está esperando brandura. Você está diante de uma pessoa vaidosa e você está esperando humildade, atitude de humildade. A gente precisa trabalhar essa realidade, compreender que a pessoa não pode dar mais do que a gente espera. Assim também nós, às vezes, não podemos também. E nesse mesmo sentido, tem uma história muito interessante, Uma mulher jovem, tinha casado há pouco tempo, e ela tinha uma sogra, e ela estava muito descontente com essa sogra. E ela procurou um sábio. E aí ela foi falar com esse homem e ela disse o seguinte: eu quero um veneno para matar minha sogra. E esse homem falou: mas por quê? O que está acontecendo? Eu estou casado com meu esposo, eu quero ser feliz com ele, mas não tem condição, porque ela está lá morando com a gente e ela só perturba, só atrapalha a nossa vida. Eu não vou ser feliz com ela ali. E aí o senhor fala: tudo bem, você quer, a gente pode fazer. Mas vamos fazer o seguinte: alguém pode desconfiar se ela morre de repente. Morre envenenada? Como é que é? Pode suspeitar. Então você faz o seguinte: eu vou te dar o veneno que você vai colocar pequenas doses no suco, na alimentação dela, para ninguém desconfiar. Vamos morrer dele devagar. Ela concordou. Tem razão.
que alguém suspeite. Porque ela morreu, quem que gostava dela? É a nora. E aí haja uma suspeita aí de envenenamento. Então vamos fazer o seguinte: você vai tratar bem a sua sogra. Finge que você gosta dela. Trata ela bem. Eu acho justo. Tá bom. E ela foi. Daí um tempo ela voltou nesse sábado, desesperada. Senhor, o que houve? Eu quero desfazer, como é que faz? Como assim desfazer? Minha sogra é uma mãe para mim. Minha sogra está me tratando bem. Ela faz de tudo para mim. Eu não sei o que aconteceu, mas ela está me tratando bem. O problema é que eu já dei várias doses do veneno, então ela pode morrer a qualquer hora. O que eu faço? Tem um antídoto? E o senhor falou: calma, fica tranquilo. Eu sabia que se você tratasse bem a sua sogra, ela também ia te tratar bem. Então eu não dei veneno, eu dei vitamina. Ela só estava um pouco mais forte. Moral da história: quase sempre falta o respeito, né? E aí a pessoa que é mais agressiva, ela tende a revidar. Não tem gente assim que ela é agressiva com muita gente, mas com algumas pessoas ela não é. Com aquelas pessoas que ela sabe que pode de alguma forma agredi-la, ou agir de forma áspera, ela está ali, de mão armada, preparada. Mas com aquelas pessoas que ela sabe que elas estão desarmadas, um gosto de pessoa. A gente não age assim com uma criança, com um bebê, com um animal que a gente sabe que não vai nos ofender, com uma pessoa que tem uma certa deficiência, né, que é muito dócil, que não agride. Uma pessoa se desarma. Então, quase sempre está um exemplo aí na história, falta de respeito. A nora não respeitava a sogra, e a sogra revidava. Tratou bem, diferente. E a questão do respeito é o seguinte: primeiro vem o respeito, depois vem o amor. Por quê? Pela ordem. Porque aonde não tem respeito, não tem amor. Um filho, uma filha pode dizer que ama o pai ou a mãe, e que ofende, que magoa, que distrata. Não. Se não tem respeito, o amor passa longe. Porque primeiro tem que haver o respeito. Havendo o respeito, aí abre espaço para o amor. Porque quem ama, cuida. Quem ama quer bem, desagrada, perdoa, não ofende. E esse amor, esse respeito, ele também pode ser trabalhado na caridade. Porque na caridade a gente sabe que precisa de ordem, né? A base da caridade é a ordem. E às vezes a pessoa, não respeitando os seus limites, quer ajudar. E às vezes fica muito mal. Porque tem gente que aparece numa situação precária e a gente se dispõe a ajudar. Mas até que ponto a gente pode ajudar? Porque tem gente que a gente ajuda é uma beleza, né? Avança, melhora. Mas tem aquelas pessoas que, por mais que ajudam, não colaboram, não se ajuda. E se você pega e faz um financiamento, pega um dinheiro emprestado para ajudar, ou você compra alguma coisa para pagar em prestações, depois você vê que aquela pessoa não se ajuda, e os familiares já pega, cai de cima que você está gastando que não pode, e às vezes você vê já em situação difícil, financeira, por isso que fica mal. O mestre deu o exemplo lá da mulher, né, que colocou sua única moedinha lá no gasofilácio, mas ela deu do que ela tinha. Ela dava o exemplo de renúncia, de sacrifício, ia fazer falta para ela aquela moedinha, mas era dela. Se você ajudar alguém, né, que você está precisando de ajuda, mesmo que você assim, se arrepende, que ajudou e ela colaborou, ela está se ajudando, mas você viu o que você tinha,
perdi, né? Primeiro que quando a gente fica esperando alguma coisa também não é dar com a mão esquerda que não saiba direito, né? Mas quando você dá aquilo que você tem, não pesa tanto. Mas você achar que assim, que a providência divina depende de você. Será? Se você não ajudar, será que ninguém mais vai ajudar? Certa vez uma pessoa que eu estava ajudando, ela pediu uma ajuda, eu falei, não posso. Depois eu fiquei sabendo que ela procurou os órgãos públicos e teve uma solução muito melhor. Ou seja, a gente tem que respeitar os nossos limites e ter a certeza que tem uma providência divina ajuda. A gente ajuda naquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode, Senhor, abençoa. Eu não posso encontrar outras pessoas que ajudam da melhor forma. Vai aparecer. Então, esse respeito também deve haver respeitando a condição da outra pessoa, né? Porque se você ajuda humilhando, deixando a pessoa constrangida, também é uma situação de falta de respeito, de consideração. Por falar em limites, aí que está. A gente às vezes tem essa condição de não respeitar os nossos limites, de não compreender que somos falhos. Nós somos imperfeitos, falimos muito, erramos muito, e muita gente, né, que diz assim, como diz, perfeccionista, sofre porque é. Se a gente observar como exemplo, um jogador de futebol, se você pegar o melhor, o craque, que é assim, né, o herói, e pegar as partes que ele erra durante o jogo, pegar só as partes que erra, ó, o que você acha desse jogador? Nossa, grosso, ruim? Pois é, mas às vezes ele acerta e resolve, e é um herói. Um time de futebol, por exemplo, ganhou o campeonato melhor, mas teve períodos ali que foi horrível. E por que a gente não respeita os nossos limites e reconhecemos que erramos? O que a gente está querendo? O mestre disse que Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. E a cada um é dado de acordo com as suas obras. Então, errar, nós vamos errar muito. E se a gente ficar lamentando, se culpando, como é que a gente vai melhorar? Como é que a gente vai ter uma condição melhor? Se a gente não reconhecer as nossas dificuldades e aproveitar as falhas, né? Porque se a gente observa os nossos erros, né? Às vezes não precisa tanto dos nossos erros e os alheios também ajudam muito, a gente vai crescendo, aprendendo, evoluindo. E muita gente vive mal, e às vezes é porque olha o tanto que errou, olha que cometeu um erro muito grave, ou pesa, né, a culpa. A culpa é valiosa quando a gente reconhece que errou, mas deixar que ela nos deixe na condição de produtivo, paralisado, um prejuízo. Como disse o mestre, Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. Nós precisamos fazer o bem. Se nós erramos, fizemos uma coisa errada, nós precisamos fazer coisas boas. O erro gera débito, o acerto gera crédito. Então, vamos fazer coisa boa para gerar crédito na nossa conta do Banco Divino. E esse respeito nós também devemos trabalhar compreendendo as leis de Deus, as regras do jogo da vida.
Nós estamos no jogo da vida. E quem que é o nosso professor? Quem que é o nosso mestre? Jesus. Veio pessoalmente para nos falar dessas regras desse jogo da vida. Se a gente pegar o exemplo do trânsito e sair na rua não respeitando os sinais de parada obrigatória, o que vai acontecer? E no jogo da vida, às vezes a gente vê uma pessoa, né, que faleceu na idade, olha, faleceu, podia ter vivido mais, pois é, e às vezes você vai ver, faltou o respeito à sua própria saúde, né? Faltou o respeito em várias situações, não trabalhou o respeito a essas regras do jogo da vida. Deus é Pai de amor, de bondade, de misericórdia, mas também de justiça. Ignorar as regras, ignorar as leis divinas e agir errado, esperando que tenha resultado bom, é ilusão. Então, às vezes, pessoas boas, mas têm atitudes erradas, principalmente no respeito à própria vida. E a gente, às vezes, é mais fraqueza mesmo, né? Por mais que você sabe que uma coisa te prejudica, né, que faz mal para a tua saúde, e a gente, quando vê, está lá, naquela luta. Mas se a gente se esforça para trabalhar isso, com maior respeito à vida, a gente pode conseguir condição melhor. Conversando com o senhor esses dias, tem mais de 70 anos, numa casa espírita que eu fui, e ele disse que ele bebia muito, e a mãe dele ia no centro espírita. Ele não. Bebia, tinha uma boa profissão, mas ele ficou um bom tempo no alcoolismo. Mas despertou, mais de 30 anos, que ele despertou e passou a frequentar a casa espírita, mudou de postura, e olha, você vê com mais de 70 anos, ele tem praticamente uma boa saúde, mas trabalhando, né? Ele, como dirigente da casa espírita, está há muito tempo ali, e um trabalhador. O amor cobre a multidão de pecados. A gente vê que tem pessoas que passam uma fase que parece que falta o respeito à sua própria vida, à sua saúde, né? Física principalmente, mas depois tem um longo período de saúde, recupera bem. Mas por quê? Trabalho do bem. Se fosse uma pessoa que às vezes parasse, né, com o vício e não fizesse nada na vida, assim, nada de bom, talvez não teria vida longa, porque o corpo está debilitado, né, fragilizado. Mas o trabalho no bem os revigora. O mestre disse: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Não mudou, continua assim. Então, às vezes, a gente vê uma companheira que está assim, muito preocupada com o problema de saúde. E eu brinco e falo assim: cara, é só um ajuste, você vai voltar firme e forte para o trabalho. E quase sempre é isso. Muitas vezes, está lá, esses trabalhadores que passam por situações difíceis e retornam. Começa a estar dispensando o trabalhador. Nesse mesmo sentido, temos em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para entrar na vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lei, como você interpreta? E ele respondeu: Ama o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ama o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus:
Você respondeu corretamente. Faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: quem é meu próximo? E Jesus então narra a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou de largo pelo outro lado da estrada. E assim também o levita, quando chegou e viu aquele homem caído, passou pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou até a próxima hospedaria. Cuidou dele durante a noite e, ao amanhecer, pagou o dono da hospedagem e disse: cuida daquele homem para mim, e quando eu voltar, pagarei o senhor. E Jesus pergunta: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o perito na lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Qual foi a ação desse bom samaritano? Foi respeito ou foi amor? Se fosse um Chico Xavier, a gente poderia dizer que foi amor. O Chico disse que aquela fila enorme para atender, ele beijava as mãos de cada um, chegava a cortar os lábios. E aí perguntaram: Chico, mas por que você beija a mão de cada um? Ele falou: porque eu não posso beijar os pés. Então, um espírito mais adiantado, é claro que tem amor, que ama, além do nosso círculo familiar, de amigos. Mas Jesus disse que é apenas um bom homem, um bom samaritano. Mas ele não usou do respeito, tendo estima, consideração por aquele homem caído, se colocando no lugar dele. Não precisava de tanto amor, apenas essa disposição que o sacerdote e o levita religiosos não tiveram. E aquele bom homem fez. Então, concluindo, a gente pode achar que para mudar esse mundo precisa de muito amor, que vai demorar. Mas será que se a gente não agir como esse bom samaritano, com respeito às leis do homem, às leis de Deus, respeito à privacidade das pessoas, respeito ao respeito à família, à religião, à opinião, o respeito à integridade física, psicológica, moral das pessoas, não podemos melhorar esse mundo. Não podemos transformar o mundo apenas com respeito. Com respeito nós podemos. Se amar está distante, a gente amar como Chico Xavier, aí respeitar nós podemos. Nós podemos transformar o mundo com respeito. Não é isso que Jesus espera de nós? Atitude de respeito. Já podemos ter um mundo muito melhor, de paz, apenas trabalhando por respeito. Busquemos Jesus. Ele é o nosso norte. O nosso modelo guia a ser seguido, o exemplo maior de todas as virtudes.